Boa tarde a todos, a todas. É um prazer enorme estar aqui, uma honra muito grande estar na UERJ. Aliás, meu filho formou-se aqui em engenheiro mecânico, hoje está muito bem. Infelizmente está em São Paulo, levou meus netos para lá. Eles estavam no Rio e saíram do Rio para São Paulo por uma série de questões até de violência. Foram para Itatiba, uma empresa italiana. Mas enfim, nós estamos aqui para falar do Marco Legal, os 20 anos do Marco Legal, na realidade, e também falar um pouco sobre inovação, né? Porque o Marco Legal refere-se aos projetos de inovação. Então, vou fazer uma introdução geral, dizer o seguinte: o Marco Legal, na realidade, o Bran, e cumprimentar o Bran, porque ia agradecer pessoalmente a você. Cumprimentar também o Vitor, que é da diretoria do Clube de Engenharia, né? E todos vocês já cumprimentei. E aos que estão nos ouvindo aí pela transmissão. O Marco Legal, na realidade, tem 37 anos, porque ele é constitucional. Estava lá os artigos dos 218 e 219 já prevendo que o Brasil faria, que nosso país daria suporte e importância aos projetos de inovação. Então, 20 anos, foram 17 anos depois que a gente fez a primeira lei de inovação, o que é uma pena. Nesse país tudo se faz devagar, né? Então, depois houve uma emenda constitucional em 2005, que dizia o seguinte, a 85 de 2015, desculpa. O Estado promoverá, e eu vou ler algumas coisas porque é retirada de colas, né, do próprio artigo. O Estado promoverá e incentivará a formação de recursos humanos e o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. A Constituição diz isso, é a obrigação do Estado. Previsão de que o Estado deverá apoiar a inovação em setores estratégicos para o desenvolvimento nacional. Articulação entre diferentes esferas do governo, instituições de ensino, empresas e outros agentes da sociedade para fomentar a inovação tecnológica e a pesquisa científica. Já previa nessa época a integração entre a universidade e a empresa, que infelizmente a gente ainda não realizou de forma efetiva no país. Possibilidade de parcerias público-privadas e a flexibilização de regras para o uso de recursos públicos em projetos de pesquisa. Proteção ao conhecimento gerado no país, promovendo a transferência de tecnologia e a exploração econômica de resultados de pesquisa e inovação. E criação de fundos e programas específicos para o fomento da ciência, tecnologia e inovação. Esses são aspectos constitucionais, obrigações do Estado brasileiro, que só foram regulamentados 17 anos depois. A inovação, mas antes de falar do marco, eu queria discutir um pouquinho o que a gente entende por inovação e onde é que o Marco Legal se aplica e em que segmento desta inovação. A primeira é a sacada, eu estava até conversando com a Priscila lá fora e expliquei para ela um pouco, acho que foi com o Vitor, aliás, o gesto de Edmond, alguém já ouviu falar disso, não? É a inovação de uma sacada, eu saquei alguma coisa, né? Então, o que o Edmond era um escravo que vivia nas Ilhas Reunião, ali perto de Madagascar, dominada pelo Estado francês, e trabalhava numa fazenda de orquídeas. E era uma região que vendia muita orquídea para a Europa, mas só a flor, porque a vagem da orquídea, que é o que é mais caro, que faz a baunilha, que faz essa coisa toda, ela só vinha do México, porque era uma abelha africana, uma abelha mexicana, que polinizava aquela orquídea e gerava os filhotes, a vagem. Então, um dia, esse fazendeiro estava andando e começou a ver uma vagem aqui, uma vagem ali, outra ali, e disse: o que está acontecendo? Aí o garoto, 12 anos de idade, negro, escravo, disse: não, foi eu. Ele disse: o que você fez? Aí eu peguei o rostelon, que é aquela parte que fica entre o estame e a antera, que é o lado masculino e feminino, porque a flor não pode se autopolinizar, então fica um negócio no meio, senão ele seria hermafrodita, digamos assim, né? Então ele disse: eu tirei isso aqui com um pedacinho de pau e dei um peteleco. Foi só. Isto é uma inovação que gerou bilhões de dólares para aquela região. Até hoje, Madagascar vive da venda de baunilha para a Europa e para o mundo inteiro. Então, essa é a sacada, é uma inovação, mas ela não tem base tecnológica. A outra é a criatividade. Existe um exemplo de Mozart, que existe um mito de que a criatividade é um negócio assim. Eu estou olhando aqui para uma paisagem, logo vem uma sacada. Então havia uma carta de Mozart dizendo que as músicas deles vinham de repente. E quando ele estava vendo alguma coisa, alguma cena legal. Essa carta era falsa. Depois eu ouvi uma carta real de Mozart dizendo que ele tinha que trabalhar muito em cada partitura.
Então, a criatividade, ela depende de muita transpiração. Isso é uma frase que todos nós já conhecemos. E também existe a inovação, que é mudança de processo, que é um exemplo muito claro é o da Toyota, no sistema de produção enxuta, Lean Manufacturing, que a gente conhece. Que na década de 50, para concorrer com os carros americanos, ele precisava aumentar brutalmente a produtividade da fábrica dele e inventar esse método que depois foi usado no mundo inteiro e é usado até hoje. Essa é uma inovação de processo. E existe a inovação de base tecnológica. Essa é a que nos interessa. É isso que envolve as três de cima, só que envolve um componente que se chama a ciência. Então, a inovação induzida pela ciência. Não tem outro jeito de fazer inovação tecnológica. Essa ciência pode ser da física, da química, da própria engenharia, né, mas de razões matemáticas, digamos assim. E um exemplo claro disso é o Maxwell, né, que eu sou um grande admirador de Maxwell, por tudo que nós temos hoje, as 4 equações do eletromagnetismo, né, aqueles gradientes, não sei das quantas, resultaram em tudo que a gente vê de comunicação, a televisão, o celular, o satélite, e por aí vai. Esse cara foi o indutor da ciência, o indutor de toda essa tecnologia. O micro-ondas, é engraçado, essa que eu conversei com a Priscila, que tem um microscopista ali, eu digo, quem é o microscopista aqui? Como é que Não, desculpa, isso, o microscópio é depois. A sacada do micro-ondas era um cara que estava do lado, um cientista, um físico, do lado de um radar, e tinha um chocolate no bolso e o chocolate derreteu. Aí ele, não tem sol, não tem nada, botou outro chocolate e derreteu. Ele, em vez de ficar com raiva, ele disse, opa, saquei. Esse radar emite micro-ondas. O que é que ele inventou? O forno de micro-ondas. Esse cara ficou bilionário por causa de um radar e de um chocolate. Então, isso é inovação tecnológica, porque ele está preparado para trabalhar essas equações todas e inventar micro-ondas. A outra, que finalmente, Priscila, vai você agora, é a fotolitografia. Estava brincando, porque eu era um físico, G. Latrobe, que estava microscopista, físico. Estava no microscópio que... Quanto é que um microscópio aumenta? 4 milhões de vezes é razoável ou não? Por aí. Mas era um desses. Aí ele disse, vem cá, ele trabalhava também na Texas Instruments, e ele também apoiava, ele estava analisando um chip enorme, desse tamanho, um microscópio, que ampliava. Aí ele disse, se eu inverter o microscópio, o que é que eu vou ver embaixo? Um objeto 4 milhões de vezes menor. Agora, se eu botar uma planta nele, e um objeto fotossensível, aí você tinha o silício ou o germânio numa camadazinha fotossensível, o que é que eu fabrico? Um chip. E hoje, as fábricas mais modernas, a de Taiwan, por exemplo, não a brasileira são 350 nanos, mas fabricam chips na faixa de 7 nanos, 7 bilhões do metro é o tamanho de um chip hoje. Por isso que o celular tem milhares de chips e você carrega na mão. Então, essa fotolitografia, que também é uma inovação tremenda de uma sacada, mas com suporte tecnológico. Dito isso, vem o segundo item da base da inovação, que para mim é a mais importante, que eu sou engenheiro, que é a tal da engenharia. Nenhum desses projetos seria real, seria factível, sem o engenheiro por trás. Então, você pega, por exemplo, um semicondutor. Uma máquina que produz hoje um chip de 2 bilionésimos de metro, ela tem cerca de 300 a 400 mil peças. E quem bola isso é um engenheiro. Não é à toa que os grandes fábricas de projetistas de semicondutores são todos engenheiros. A Intel são 3 engenheiros. A Huawei, engenheiro. A TSMC, Morris Chang, engenheiro. A maior fábrica do mundo de chips, e por aí vai. Então, aliás, aqui a gente tem a Ceitec, que foi uma fábrica doada pela Motorola, que agora é a fábrica de chip brasileira. Mas quando a gente estava falando até da vocação brasileira nessa área de semicondutores, eu tenho defendido muito de que a nossa vocação não é ter fábrica, é ter projeto. Uma coisa é você fazer um projeto de um chip, outra coisa é você fazer a fábrica. A fábrica você tem em Taiwan. Você sabe quem é a maior empresa do mundo hoje? É a NVIDIA. Ela não fabrica nenhum chip. É tudo fabricado em Taiwan. Ela é projetista de chip. Então, quem faz aquelas plaquinhas de gráfica são os chineses, são não sei o quê, é todo esse pessoal.
E fazer o projeto de chip, isso é engenharia pura, isso é física, é projeto de engenharia. Né? Lógico, também projeto de eletrônica, engenheiro de todo tipo. Nós temos engenheiro para dar né, para todo tipo de gosto. Então, um outro exemplo importante da integração da engenharia com a ciência é o pré-sal. Eu estive conversando com o Estrela, que é chamado aí o pai do pré-sal, né? Aí ele me contou a história do pré-sal. Ele disse que sempre tem os físicos lá, os cientistas, e que ficavam lá teorizando coisas de petróleo, químicos e assim por diante. E o pessoal do campo, engenheiros, que estavam com um problema. A Shell tinha desistido de um campo, não conseguiu furar o sal, eles tentaram, não conseguiram. Aí o que é que fez o Estrela, era o diretor de exploração e produção? Ele pegou o pessoal do SEMS e disse, vai para o campo. Aí, 2 meses depois, eles voltaram. Nós nos entendemos. Eles brigam, não tomam cerveja junto, essa coisa toda, eles voltam. Essa volta para o campo, essa união entre os físicos, os químicos da Petrobras e os engenheiros de campo, geraram o furo de quilômetros e quilômetros de sal no mundo inteiro. Ganhou o prêmio Nobel da OTC de petróleo, que é considerado, né? Vários prêmios, por quê? Por causa da união da ciência com a engenharia. Falar da Embraer não precisa, porque é a união do ITA com os engenheiros, com a ciência. A criptografia simétrica, que todo mundo usa no banco. Hoje essas agências bancárias aí trabalham, você bota a tua senha e ninguém descobre qual é, porque é uma criptografia sofisticadíssima, inventada por 2 engenheiros e um matemático, que ficaram 3 anos trabalhando nisso. Depois, diz a lenda que depois de um porre de vinho, esse cara chegou em casa e resolveu a equação que precisava. No dia seguinte, ele estava com esse negócio de tarde, depois da ressaca, ele patenteou o RSA. E ficou trilionário também, a empresa RSA. E por aí vai. São exemplos, né, de inovações de base tecnológica que justificam o marco legal. E eu vou falar rapidamente do que é o marco legal da inovação. O marco legal é um conjunto de atos normativos que constitui o que se denomina Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. Com a primeira lei, foi o que nós estamos comemorando hoje, de 20 anos, é a Lei 10.973, de 2004, que foi logo denominada Lei da Inovação. Ela objetiva fomentar a inovação e pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, promovendo a interação entre as instituições científicas e tecnológicas e as empresas. Objetivo claro, óbvio. Todo mundo faz isso, menos nós. Apesar da lei de 20 anos. Aí vem um decreto que regulamenta, toda lei precisa de um decreto regulamentador, que é a 5563 de 2005, um ano depois, levou para regulamentar, que estabelece as diretrizes para a criação dos ambientes cooperativos de inovação, os ICTs, essa coisa toda que nós temos aí, aqui tem vários. Aí depois vem a lei 11.540 de 2007, que é a do FNDCT, Fundo Nacional do Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que é operado pela FINEP, onde eu trabalhei, como disse o Brandt. Então, o FNDCT é um fundo que é contribuição das empresas. Eles criaram 14 fundos setoriais, de todo tipo, mineração, informática, sei lá mais alguém, química e por aí vai. Vários tipos de indústrias, né, de empreendimentos. E esses comitês, eles dão as prioridades de investimentos da FNDCT. Então tem um conselho e a FINEP é quem pega esse dinheiro e distribui uma parte para as empresas, subsidiando os juros, uma parte para a academia, como não reembolsável. E uma parte para as empresas, como na forma também não reembolsável, que eles chamam de subvenção econômica. Então, só que esse fundo, ele era um fundo contábil, o que significa que se você não usar, ele zera no final do ano. E ele começou a ser contingenciado desde o governo Dilma, mas foi fortemente contingenciado depois, quer dizer, ele faturava mais ou menos 5 bilhões de reais por ano e ficava 1 bilhão, 1 bilhão e meio, o resto ia para o superávit primário e chegava no fim do ano, aquilo não valia mais nada. Então, nessa diretoria que eu participei, foi na época do Kassab, no ministro Kassab, nós construímos um modelo de uma lei, um projeto de lei para o Congresso Nacional. Isso não é dito hoje, sabe? As pessoas esquecem. A gente, quando sai do governo, fica invisível, vocês sabem disso, né? Então, a gente fala muito do não contingenciamento do FNDCT e a transformação dele em fundo financeiro. Significa que não zera. Se você não usar, acumula para o ano que vem. E assim vai.
você tem ideia, a gente fez a conta alguns anos atrás, há 4 anos atrás, a gente teria 40 bilhões de reais em caixa, se não tivesse sido fundo financeiro. Mas tinha zero. Então, hoje isso, lógico, no governo Bolsonaro, eles tentaram impedir isso, mas o Congresso, sabiamente, rechaçou, e hoje esse fundo rendeu esse ano 11 bilhões de reais, dos quais metade vai para a academia e metade vai para as empresas, financiando a mais ou menos 4, 5% ao ano. Então, é um investimento para projetos inovadores. Então, a FINEP tem um grupo de pessoas que analisa o grau de inovação dos projetos e assim ela aprova as taxas de juros, as carências. São carências também altíssimas. Você só começa a pagar 6 meses depois do projeto pronto. Isso é muito importante. Então, essa é o FNDCT. E veio o decreto 6938, que regulamenta a lei, a lei do FNDCT. Depois veio a lei 13243, que melhorou a lei 10973, aquela de 2004. Alterou e complementou essa lei, simplificando o processo de inovação e facilitando a parceria, que ainda não era tudo que a gente queria. Então veio o decreto, que é que está valendo hoje, 9283, de fevereiro de 2018. Ele regulamenta a lei 13.243, melhora a articulação entre setor público e privado, simplifica os processos administrativos para projetos de pesquisa e desenvolvimento e estimula a inovação em micro e pequenas empresas. E tem uma coisa importantíssima para a academia. Você não precisa fazer o TCU quando entra no projeto e a FINEP quando avalia, não precisa fazer análise financeira, só analisa resultado. Só que isso está uma briga danada ainda. Mas isso é o que diz a lei. E, finalmente, no ano passado, a ministra Luciana Santos, tem feito um excelente trabalho no Ministério, estabelece a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um conjunto de regras para os instrumentos, as ICTs que pertencem ao Ministério, ao governo, e a FINEP, inclusive, operarem todo esse projeto, esses projetos inovadores do país. Então, é a Estratégia Nacional, que ela tem 4 eixos: recuperação, expansão e consolidação do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é o SN-CTI, a reindustrialização em novas bases e apoio à inovação nas empresas, que hoje tem um projeto de neoindustrialização do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, cuja conferência vai ocorrer agora em julho, a 5ª conferência, e agora eles chamaram de neoindustrialização, porque já entra inteligência artificial, etc., outros insumos, que não é só reindustrializar. É questão de semântica. Ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos nacionais e ciência, tecnologia e inovação para o desenvolvimento social. A parte do desenvolvimento social associada à ciência e à inovação entra muito forte no governo Lula, como era de se esperar. É um governo que tem um viés claramente voltado para o lado social do país, para combater as injustiças que nós tantos hoje queremos combater, né? As injustiças sociais. Então, só que é um problema, ainda há uma pouca integração entre os ministérios. Eu acho que todos os ministérios deveriam ter uma área de ciência, tecnologia e inovação. Aliás, na Coreia acontece isso. A FINEP mandou recentemente um funcionário para a Coreia, foi convidado, inclusive, para analisar o sistema de inovação da Coreia. Lá tem uma FINEP em cada ministério. A FINEP que fica no Ministério de Ciência e Tecnologia é só para fazer o planejamento. Então, eles fazem 5 anos de planejamento. Eles têm 5 anos de planejamento. 3 é para projetar e 2 é para executar. Aqui a gente tem a FINEP apenas ligada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que faz para todo mundo. E que acaba tendo problemas, porque essa integração não é a que nós esperamos. Então, quais são os aspectos importantes do marco legal no decreto 9283? Agora eu vou ler novamente. Estímulos à constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação que envolvam empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos. Autorização às ICTs, às agências de fomento, FINEP, BNDES, etc., às empresas públicas e às sociedades de economia mista a participarem minoritariamente do capital social de empresas. Então, você pode ter o pesquisador, ou a ICT, na realidade a gente estava discutindo isso agora há pouco, pode fazer uma empresa e chamar uma empresa qualquer, uma empresa pública, inclusive, para ser sócio, né, da empresa. Na Embrapi, por exemplo, vocês devem saber quem é a Embrapi, né, uma organização muito importante, onde você divide o dinheiro por 3, governo, empresa e a própria Embrapi, né, em que você
precisa de uma ICT para trabalhar junto a um projeto empresarial. Então, o que a Embrapi faz? Ela credencia as ICTs. A última vez que eu falei com o Jorge Guimarães, que era o presidente da Embrapi, ele me disse: Girão, só 8% das ICTs brasileiras têm condições de prestar serviço para as empresas. 8%. Isso significava, não tem o quê? O SLA, o Service Level Agreement, ou seja, você não pode encomendar e a coisa sai. Agora está diferente. Eu entrei ontem no site da Embrapi e já tem 88 ICTs credenciadas. Só que nós somos 500 ICTs. Então, ainda é pouco. Então, isso aí é um recado para as ICTs, o seguinte: trabalhem, use seus NITs, né, os seus núcleos de inovação tecnológica, porque é a obrigação do NIT fazer, não é só propriedade intelectual, é trabalhar o lado jurídico, contrato e assim por diante. Eu já fui numa empresa, numa ICT que fica aqui no Rio de Janeiro, e que eu levei um projeto da Nuclep, que eu assessorava o presidente lá na área estratégica. Era um projeto de simulação de solda, que a gente comprava do exterior. Eu disse: não, aqui não tem nenhuma tese, se você quiser, manda um bolsista para cá. Então, não pode ser assim, não pode. No LNCC, você tem o Santos Dumont, com supercomputador, que presta serviço basicamente à Petrobras, porque não tem uma estrutura. Isso não é crítica, não, é porque é assim que funciona em várias, né? Para trabalhar com as empresas. E a gente, com essa coisa da inteligência artificial, onde você precisa de treinamento intensivo, computacional, os supercomputadores vão ficar fundamentais. Então, está se pensando, de fato, numa rede de supercomputadores no país, liderados pela RNP, que está levando 500 milhões de reais do FNDCPD para fazer coisa desse tipo. Um bom dinheiro. Então, nós temos a autorização para a administração pública direta, as agências de fomento e as ICTs de apoiar a implantação de ambientes de inovação. Então, esses ambientes de inovações, o problema é definir o que é um ambiente de inovação. Eu acho que o Clube de Engenharia poderia ter um hub de tecnologia que seria um ambiente de inovação, só que a gente não consegue se enquadrar. Facilidades para transferência de tecnologia para o setor privado. Ou seja, o setor privado é onde acontece inovação. Não acontece inovação na academia, pessoal. Vamos acabar com isso. Inovação é o resultado de uma pesquisa científica, é o resultado de uma ideia, é o resultado de uma sacada, mas no caso, base tecnológica, de uma pesquisa dura, que diz: agora eu estou pronto para fazer inovação. Gerar conhecimento é importante. E eu acho que tem que ter cientista cujo objetivo é só gerar conhecimento. Mas não pode ser o todo. Boa parte dos nossos cientistas tem que gerar conhecimento e levar aquilo para o projeto, para a inovação na empresa, executada por engenheiros, mesmo por físicos. Aliás, existe engenharia química, não existe engenharia física, eu não sei porquê, né? Mas é porque o físico já é um engenheiro em si mesmo. O físico é um engenheiro, não deixa de ser. Bem, eu já falei do NIT, né? Para que o NIT o quê? Nós temos 500 do país, 500 NITs. Desenvolvimento tecnológico fundamentais para transformar o conhecimento científico gerado nas ICTs em inovações tecnológicas no mercado. Essa é a função do NIT. Não sei se tem alguém do NIT aqui. Você é do NIT. Então, o José Brandt, é para você. Transformar o conhecimento científico gerado nas ICTs em inovações tecnológicas no mercado. Integração academia e empresa. Facilita a transferência de conhecimento e tecnologia. Empreendedorismo. Estimulam a criação de novas empresas baseadas em tecnologia. Depois você me diz se o seu NIT faz isso. Enfim, é o desafio. Eu sei que é um desafio, tá? Então, isso é o NIT. Que é uma ideia maravilhosa. Quer dizer, o Brasil está preparado para a inovação, está preparado para a aceleração do crescimento, está preparado para sair do movimento browniano. Tem algum físico aqui? Não. Vocês sabem o que é o movimento browniano? Eu vou dizer o que é. Essa água aqui está parada. Se você pegar um microscópio, que aumenta aqui 4 milhões de vezes, você vai ver as moléculas numa dança infernal, gastando uma energia absurda. Só que ela não se mexe, porque o movimento delas é browniano, ou seja, uma se anulando a outra. Então é assim que faz, foi assim que foi inventado o laser, né? Acabou com o movimento browniano. Quando polarizou a luz, ela chega na Lua, sei lá onde. Então a polarização das energias é um processo que também se aplica ao projeto inovador, ao projeto de inovação. Então nós temos não sei quantas ICTs, 400 a 500 ICTs, temos leis, temos os NITs,
Temos cientistas que são levados lá para fora o tempo inteiro. Nós estamos preocupados aqui com a evasão de cientistas no Brasil, não é porque são muito bem formados. E lá fora eles são líderes de projetos. Os que ficam aqui não é porque não podem ir lá para fora, porque tem outros motivos, familiares, etc. Porque aqui a gente não tem os laboratórios, não tem o caldo cultural, não tem toda uma infraestrutura empresarial que possa aplicar aquele conhecimento. Então, você, o cientista, muitos deles ficam frustrados com isso e preferem ir lá para fora. E não adianta fazer programa de trazer cientista pagando 13 mil reais de bolsa, que é o que está proposto aí. Isso é um absurdo. Os nossos cientistas não são mercenários. Eles estão lá fora, não é por causa do dinheiro, eles estão lá fora porque lá tem uma condição de exercer o seu conhecimento de uma forma mais efetiva, de uma forma mais decente, mais brilhante do que o que a gente tem aqui. Nossos laboratórios, até pouco tempo, estavam sucateados. Absolutamente sucateados. Agora tem um projeto especial do FNDCT para recuperação de laboratórios, porque nós estamos, felizmente, num novo governo. Então tem um projeto de recuperação. Mas enquanto isso, enquanto foram sucateados nos últimos 10 anos, eles foram embora. Então, mecanismos de apoio à internacionalização das ICTs públicas, que poderão exercer atividades relacionadas com ciência, tecnologia e inovação. Tudo isso são as missões da lei. Regulamentação da encomenda tecnológica e a criação de bônus tecnológico, incentivos fiscais para empresas com P&D. Bônus tecnológico é isenção de imposto para projetos de P&D nas empresas. Está sendo usado? Não, mas é da lei. Encomenda tecnológica. Eu vivi o projeto, a época de ouro da engenharia brasileira. Infelizmente estava no regime militar. Por quê? Porque havia encomendas tecnológicas. Nós tínhamos lá, eu trabalhava na Promon Engenharia, que tinha 1.200 engenheiros, tinham pelo menos umas 15 a 20 empresas com esse número de engenheiros trabalhando em vários projetos de engenharia. A gente fazia projeto em qualquer lugar do mundo, hoje a gente não faz mais. A gente fez um projeto de transmissão de corrente contínua de Itaipu no mundo inteiro, feito na Promon, com tecnologia da Abrão Balveri, mas depois absorvida dentro da Promon. A usina nuclear de Angra 2 foi feita para a eletronuclear, absorvendo tecnologia alemã, e não tem mais. O pessoal que se aposentou não foi substituído. E por aí vai. Vários projetos de engenharia super importantes. A engenharia de consultoria, que a gente chama de engenharia de projeto, não precisou da Lava Jato para morrer. Precisou da falta de encomendas tecnológicas para morrer. Isso foi feito na Fernandécada. 2 de Collor, 2 de Fernando Henrique. Eu sou contra Fernando Henrique, não. Collor eu sou. Mas Fernando Henrique foi um presidente muito bom, mas, infelizmente, o governo dele ajudou a destruir a engenharia brasileira. E agora o lavajatismo deu o golpe de misericórdia no resto da engenharia. Espero que retorne. Inclusive está retomando, graças a medidas do Supremo, que são muito importantes porque você tem que punir a pessoa e não a empresa. A pessoa que fez a coisa errada. Então, regulamentação da encomenda tecnológica e a criação do bônus, isso. Regulamentação dos instrumentos jurídicos e parcerias para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Isso é papel dos NITs. Prestação de contas simplificada, privilegiando os resultados. Eu já falei sobre isso. Então, o TCU, que é o vilão, de todos, mas não é tão vilão assim não. O TCU apenas faz o que manda a lei. Quando saiu a lei da inovação, o TCU resistiu, mas ele já está se integrando. Ou seja, ele resiste a essa questão de analisar só o resultado. Ele disse, mas quem vai saber se o cara não viajou para Paris com dinheiro da FINEP ou comprou uma coisa errada, se não tem nota fiscal? Quer dizer, a pessoa sempre acredita que nós somos bandidos, E essa cultura é muito ruim quando você analisa. Eu sempre dizia que a gente vivia na CLEP, que eu trabalhei lá também um tempo, e na FINEP, no limiar da legalidade. E mesmo assim, outro dia eu estava vendo uma palestra de um grande cientista, um dos maiores cientistas brasileiros, e disse, eu não aguento mais. Eu já recebi 3 processos de improbidade administrativa. Teve aquele que se suicidou. Então, isso não é que é o TCU, é toda uma cultura que tem no Brasil de que nós somos susceptíveis ao roubo, à corrupção e assim por diante. E nós não aprendemos a ver que a corrupção é um caso de polícia e não de TCU. Então, o regulamento está correto. Ele diz, analisa o resultado. O problema agora é saber o que é resultado, porque nem sempre o resultado positivo é a falta de resultado. Você pode fazer uma pesquisa e ganhar um dinheiro do BNDES, da FINEP, sei lá de onde, e dizer, eu vou inventar aqui a fusão nuclear. E chegar no fim disso, não consegui.
você tem que devolver o dinheiro? Não. Se você provar que você fez a pesquisa decentemente, corretamente, e fez tudo, e a coisa mesmo assim não chegou onde você queria, você vai fazer o seguinte, você vai pedir mais dinheiro para continuar. Esse é o que é o certo quando se trabalha com a ciência. Quer dizer, a ciência gera conhecimento que você não tem, que não existe, de fato. Então você vai ter que descobrir coisas novas. Esse é o caminho da ciência, em todo mundo. E tinha que ser aqui. Então você não. Então, quando o marco legal fala em resultado, você diz, nós temos um problema adicional e descobrir o que é resultado. Isso estava em discussão na FINEP outro dia, né? Mas a FINEP tem um conselho consultivo, que às vezes eu participo, em que discute essas questões, né? Mas enfim, mas mesmo assim, então essa questão da análise financeira, até tem o projeto Sisgon, acho que o Lisandro já está preenchendo coisas aí, né, no Sisgon, né, Lisandro? É um sistema eletrônico da FINEP para facilitar a vida dos cientistas. Então eu espero que esteja facilitando, viu, Lisandro? Ainda não? Mas deveria. Mas vai estar. O objetivo é esse. Porque antes tinha um outro sistema que era uma coisa horrível. Que era, os cientistas ocupavam 30% a 40% do seu tempo preenchendo burocracia. Esse era o número que a gente tinha. Então, outra coisa importante é dispensa de licitação para aquisição ou contratação de produto para pesquisa e desenvolvimento. Né? Não precisa licitar mais para adquirir equipamento. Isso é muito importante, porque isso aqui era uma parte de uma burocracia desgraçada. Para obras e serviços de engenharia, antigamente só podia contratar até 15 mil reais. Está de brincadeira, né? Agora são 300 mil reais. Eu ainda acho até baixo. Porque eu fiz uma reforma na minha casa agora, estou gastando quase isso. Então, fazer um laboratório, eu espero que seja muito mais que isso. Documentação exigida para contratação de produto para pesquisa. Né? Simplificação. Esse negócio da minha casa é brincadeira, tá? Com um certo exagero. Não pense que a minha casa, essa coisa toda não. Então, documentação exigida para a contratação de produto de pesquisa e desenvolvimento. Poderá ser dispensada para a contratação desde que para ponta de entrega até o limite de 80 mil reais. Também é importante, porque o limite era muito baixo. E o processo de importação e desembaraço aduaneiro de bens e produtos utilizados em pesquisa científica e tecnológica ou em projetos de inovação terão um tratamento prioritário e procedimento simplificado. A alfândega é obrigada a liberar imediatamente qualquer produto para a área científica. Isso é lei, tá? Se vocês forem ofendidos por esse tipo de problema, é só seguir a lei. Agora, eu vou tratar de uma coisa que é a última que eu vou tratar. Eu vou até acabar cumprindo quase 30 minutos. Que é impactos e resultados. Aqui é que resulta o problema do Brasil. Temos leis, como eu disse, ICTs, cientistas maravilhosos, tivemos empresas de engenharia de primeiro mundo, temos engenheiros muito bem formados, apesar de que a engenharia hoje, a qualidade está caindo. O EAD integral na engenharia é um absurdo. Não sou contra o EAD. O EAD é necessário e até pode ser positivo. Mas não do jeito que está sendo feito por várias escolas. Aí, aliás, o MEC já percebeu isso e já começou a descredenciar. O doutorado de engenharia também caindo vertiginosamente. Caindo muito. Enfim, nós precisamos melhorar a qualidade do engenheiro, porque senão a gente não pega uma inovação da ciência e transforma em produto. Por isso que a China forma quase 400 mil engenheiros por ano, a Índia está formando quase isso, a Rússia forma 300 mil, os Estados Unidos formam menos, 200 e pouco mil. Mas já ouvi falar que a engenharia americana está decaindo, violentamente. Já há problemas sérios de engenharia dentro dos Estados Unidos. Eles estão tentando reverter esse negócio, fabricando, se essa é a palavra, né, entre aspas, mais engenheiros. Então, o índice de inovação do Brasil, hoje, entre 136 países, da WIPO, que é uma empresa de propriedade intelectual, World Intellectual Property Organization, está em 49º lugar, o que é uma vergonha. Mas já foi pior, porque a gente é o 10º do PIB, sei lá, por aí, né? E 40º lugar? Quer dizer, nós estamos juntos aí de Bangladesh, sei lá quem. Sem demérito a Bangladesh. Já fomos 64 em 2018, quando eu estava na FINEP. Passamos para 66, 62, 57, agora 54. Estamos indo de 3 em 3. Para chegar no 20º, levar o quê? 30 anos, né? Uma progressão aritmética aí. Não é o que nós queremos, temos que acelerar isso. Então, esse índice é muito importante.
Nós temos que ser o 20º. Uma vez eu tive uma audiência com a ministra Luciana, há uns meses atrás, e eu disse para a ministra, a senhora vai ficar 4 anos aqui. Eu faço um desafio, que é chegar ao 20º lugar no índice de inovação da Wyvern. Ela disse, está aceito. Aliás, teve uma palestra depois, alguns dias depois, na ABC, na Academia Brasileira de Ciência, que eu também estava lá, ela falou, o Girão me desafiou, eu tenho que cumprir. Então, é isso. Eu acho que ela está trabalhando muito e batalhando por isso. Eu gosto muito dela. Investimentos públicos. Isso é um outro problema sério no Brasil. Nós investimos em 2023, aliás, o PIB do Brasil em 2023 foi 10,9 trilhões de reais. Nós investimos 1,3% do PIB, que dá mais ou menos 141 bilhões por ano. A Coreia investe 3,8%. Os Estados Unidos, 5% do PIB. E olha, o PIB dele não é o nosso. Então você veja, se a gente fosse investir o que a Coreia investe, cerca de 4% do PIB, a gente teria aí 141 vezes 4. 600 bilhões de reais investidos em pesquisa e desenvolvimento, que é o que a gente deveria estar fazendo. Quer dizer, é um absurdo a gente investir um país que precisa crescer, tem uma estrutura, um ambiente de ciência e tecnologia com a qualidade que nós temos, e chega e investe essa merreca. E é 0,6% de governo e 0,6% da indústria. A indústria também não investe. Nos Estados Unidos, é 4% da indústria e 1% do governo. A nossa indústria também precisa acordar. Aliás, a Fiesp fez uma pesquisa em 400 empresas de São Paulo, que é o centro da indústria nacional, sobre quem conhecia a FINEP, entre outras perguntas, que a FINEP é a agência de inovação do país. Sabe quanto por cento dessas empresas conhecia a FINEP? 24%. Ou seja, a nossa indústria não está nem aí para a inovação, ela está aí para a sobrevivência, subsistência da sua indústria e assim por diante. Mas isso é culpa do industrial? Negativo. O industrial brasileiro não acredita, não tem encomenda tecnológica. Você fabrica um negócio aqui, amanhã vem um produto chinês e você fabrica o chinês. Está acontecendo isso na indústria naval aqui no Rio de Janeiro. Teve um diretor da Petrobras que disse que a gente só vai fazer barquinha aqui nos nossos estaleiros. Nós, da Clube de Engenharia, faltou pouco para a gente pedir a demissão desse diretor, mas fizemos uma carta ao Prates, na época era ele, protestando veementemente contra esse diretor. Né? Então é isso. Como é que o industrial vai fazer se ele depois investe? Porque tem risco, né? Investir em inovação é uma coisa arriscada. Então tem que haver encomendas tecnológicas, tem que haver proteção. Existe a lei do bem, que de certa forma protege o produto brasileiro, mas ela é muito pouco usada. E é só para certos tipos de produto e assim por diante. Então, os investimentos nossos deveriam estar na faixa de 300, 400 bilhões no mínimo, que a gente pudesse acelerar um pouco o nosso processo de inovação. Só que isso não é a nossa ministra Luciana quem determina. Está lá no Haddad, sei lá mais quem. E esse é o problema. Empresas pouco inovadoras. Por quê? Multinacionais com inovação para localização. As multinacionais fazem inovação no Brasil, mas para localizar o produto aqui. Ela não faz, quando ela tem uma inovação séria para o mundo, ela registra lá fora. A lei de informática faz isso. A lei de informática, a Ericsson, uma vez eu visitei, ele se orgulhava de ter 300 mestres e doutores trabalhando para eles. Aí eu digo, quantas patentes você registrou no Brasil? Zero. Porque a lei de informática não tem problema, mas quem está pagando aqueles caras somos nós, com a isenção fiscal do IPI. Então são coisas que a gente faz e que não presta atenção. E inclusive, não se criou um ecossistema de informática em torno da lei de informática. Não aconteceu. Serviu só para aliviar o peso das multinacionais que aqui trabalham na área de hardware, software, telecomunicações e assim por diante. Então, escassos programas de internalização. A lei de patentes, nossa, é extremamente rigorosa. No governo Fernando Henrique, mesmo. Eles criaram o tal do pipeline, em 96. Sabe o que é o pipeline na questão de patente? Eu vou ler aqui. Adaptar a legislação brasileira de propriedade intelectual às normas do acordo TRIPS da Organização Mundial de Comércio. O que ele faz?
permite o reconhecimento de patentes já concedidas em outros países, mesmo que não tivessem requisitos de novidade e inventividade exigidos pela lei brasileira. Isso é um absurdo. Patenteou lá fora, está automaticamente patenteado aqui dentro. Isso é impedir o direito ao desenvolvimento. Você está fazendo um produto na universidade, vai gerar, o cara chega, não senhor, já patenteei isso aqui lá na Suíça. Você não pode fazer. É assim que funciona. Nós temos que alterar essa lei de patentes no Brasil. Compras públicas e encomendas tecnológicas, já falei muito sobre isso. Academia pouco focada na inovação e mais no conhecimento. Isso não é uma crítica, simplesmente porque a carreira do acadêmico está ligada à geração de conhecimento com exclusividade. É o paper, os doutorados, os pós-doutorados, isso aumenta salário, isso valoriza o nosso cientista e ele está certo em ser assim. O problema é que a gente tem que mudar essa cultura e eu acho que está mudando. Essa lei de inovação, essa última, a participação da Academia Brasileira de Ciências foi fundamental de exigir a integração da universidade com a academia, porque é lógico, quando o Bolsonaro atacou a academia, as universidades, a sociedade não estava nem aí, muito menos o Congresso. Porque nós não chegamos na sociedade, nós não chegamos nas ruas, porque a gente não... O cara, quando tem um negócio aqui, isso aqui não foi produzido pela ciência brasileira. Nós não temos um remédio brasileiro, a gente só faz genérico. Quer dizer, pessoal, a academia tem que se reinventar. E isso cabe, não é a mim, não é a FINEP, não é o BNDES, cabe à própria academia. Né? Não é crítica, é apenas dizer, alertar. Carreira focada. Então, os NITs são pouco efetivos. Eu acho. Eu estou chutando, tá? Mas eu tenho essa impressão, porque eu ouço muito falar. Engenharia fragilizada. Eu já falei, né? A Fernanda década. Faltava interação universidade e indústria. Nunca houve no Brasil de fato. Recursos escassos no passado recente. Já comentei, contingenciamento, etc. Políticas industriais sem respaldo de ações efetivas. O Delfim Neto, uma vez, olhou para uma política industrial brasileira e falou: isso aqui é uma obra de ficção. O que mais tem nesse país é diagnóstico. Não falta. No Ministério da Ciência e Tecnologia tem o livro branco, verde, amarelo, azul, só não tem o vermelho, né? Não pode. Mas, enfim, tem todo tipo de livro, e tem a Estratégia Nacional. Agora tem 6 missões do CNDI, com um livro de 160 páginas, onde a palavra engenharia só é citada uma vez. Pode um negócio desse? Você ter 6 missões de desenvolvimento nacional, em que cita a palavra inovação 130 vezes, por aí, e a palavra engenharia uma vez. Então é mais uma obra de ficção? Talvez. Então nós temos políticas industriais que não tem uma coisa, mas o detalhamento que chega às missões são muito bonitas, são muito bem feitas. Eu gostei muito de ler o livro, acho que recomendo que vocês leiam. O PDF é público, está lá, inclusive no Ministério da Ciência e Tecnologia, acho que você acessa. Mas o detalhe que ela não chega no detalhe da engenharia. Por isso que não tem a palavra engenharia. Quem é que tem que chegar no detalhe da engenharia? As empresas, as agências de fomento. Então, o que é o detalhe? É saber onde eu quero chegar. O Sêneca, aquele grego, uma vez ele falou, né? Se você não sabe para onde ir, nenhum vento vai ser favorável. Não adianta ter vento. Aliás, graças a isso descobriram o Brasil. Aliás, por isso é um estigma, né? Não sabia para onde ir, o vento carregou você nas calmarias, sei lá como. Chegamos aqui. Mas, enfim, pessoal, se você não tem uma política industrial com rumos corretos, se você não tem o rumo a seguir, a rota da tecnologia, não adianta ter política que você nunca chega lá. E onde é que tem que ser feita essa rota? Nas agências de fomento. Eu trabalhei na FINEP, iniciei lá em 2018 um projeto, contratei a USP para fazer o roadmap da tecnologia brasileira. Contratei o CGE, que pertence ao CTI, para fazer onde está a ciência. E hoje o site do CGE é espetacular. Você quer saber onde se analisa nanotecnologia? Tinha alguém falando aqui que está fazendo mestrado nisso. Vai lá, quais são as regiões, quem está fazendo os artigos, está tudo lá. Então, até isso nós começamos a construir, entrou o novo governo e estancou o projeto, infelizmente. Mas o que é a rota? O que é um roadmap? Você diz onde você está numa tecnologia, por exemplo, semicondutores ou o que você está estudando mesmo? Hein? Grafeno. Grafeno é um negócio mágico, né? Aquela coisa. Eu até perguntei se ela conhecia o Dallenbeck, que é um químico famoso lá da USP. Ele estava usando grafeno para fazer um condutor elétrico numa fita. Não tinha fio, era uma fita.
Mas, enfim, aí você diz, onde é que eu quero chegar para fazer o que é que você... um negócio lá qualquer. Aí você diz, eu preciso entender a tecnologia de grafeno, eu preciso que a academia estude esse assunto, eu preciso criar uma subvenção econômica de uma empresa que possa vir da academia, que trabalhe esse negócio aqui do ponto de vista de mercado, eu preciso de um investimento tal, eu preciso disso, eu preciso importar equipamento. Ou seja, você faz o caminho no tempo do que você precisa fazer. Aí você tem um orientador aqui, Lisandro. Eu preciso orientar uma tese de engenharia. Eu quero que essa tese tenha consequências para o desenvolvimento nacional das missões do CNDI. Então ele olha lá o roadmap e diz, você vai estudar isto aqui. E não um negócio que eu inventei da cabeça, li num artigo estrangeiro e diz, vou estudar isso aqui. Como é que vocês fazem hoje a escolha das teses de doutorado ou de mestrado? É um negócio também meio browniano, né? Como eu expliquei. Cada cabeça uma sentença. Vocês não têm um instrumento de olhar e dizer, o país, essa é a vocação do Brasil, é aqui que o Brasil vai botar dinheiro, que o Estado vai botar 12 bilhões de reais do FNDCT por ano. É aqui, na academia, nos laboratórios. Ao mesmo tempo, chega para o empresário e diz, vem cá, eu preciso desenvolver inovação, quero ser um empresário empreendedor inovador. Ele vai no roadmap e diz, daqui a 3 anos, o governo vai estar fazendo encomendas tecnológicas aqui. Então eu vou me preparar para daqui a 3 anos eu ser fornecedor do governo brasileiro ou do sistema brasileiro de industrial. Então, as rotas tecnológicas, esse pessoal que eu contratei da USP, eles tinham estudado com o FAO, que era o Papa do Roadmap Internacional de Cambridge. Eu os contratei lendo o livro deles. Eu chamei o meu assessor e disse, contrata esses caras. Então, o FAO fez o do Japão, fez o da Inglaterra, todos esses países têm rotas tecnológicas. A Coreia, esses 3 anos que ela fica estudando, é fazendo rota tecnológica. Aqui nós não temos. Você lança os editais do BNDES, da FINEP, nós funcionamos quase como balcão de negócio. A empresa chega lá para ter um juro baixo, e aí ela tenta se encaixar como inovadora. É chato falar isso, mas é isso que acontece no nosso país. Então, para que você faça a tal da polarização, você precisa construir as rotas. Terminando, estou 10 minutos além dos 30. Agora eu vou falar bem do TCU, que fala mal do Brasil. O TCU, ano passado, fez um workshop, vários workshops, com várias entidades, não sei se veio aqui, no Brasil inteiro, de ciência, empresas, para analisar por que o nosso sistema de inovação não funciona. E fez um relatório enorme, está lá, foi um ano passado. Eu vou só ler a ementa desse negócio aqui. Por que ele fez isso? Ele diz o seguinte, e ele é culpado, ele é parte da culpa, tá? E ele sabe disso. Problemas anteriormente identificados em fiscalizações de temas específicos relacionados às políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação são os seguintes: governança inefetiva, baixa eficiência, baixa eficácia, baixa efetividade das políticas públicas de CTI, baixa aplicação dos instrumentos do marco legal de CTI, nós estamos discutindo aqui, ele mesmo está dizendo isso, escassez de mão de obra qualificada, baixa capacidade de realização de pesquisa e desenvolvimento com aproveitamento pelo Sistema Nacional de CTI, ou seja, da ciência para o sistema, apoio financeiro insuficiente e inadequado, construção de estratégia para a atuação do tribunal. É o documento. Então, pelo menos, pessoal, isso para mim é uma excelente notícia, porque o TCU compreender que o Tribunal de Contas da União, que às vezes quer fazer gestão, o pessoal da FINEP, eu me lembro que a gente falava, chama o pessoal do TTU logo para assumir a presidência da FINEP, porque ele fica mandando acórdãos de gestão. Só que a intenção deles é boa, eu gosto do TCU, sinceramente. Só que ele agora compreendeu o grande problema do nosso país, que é a integração universidade e indústria. Isso é um fato. Então, quando eu olho o documento do CTI, porque integração não é universidade e indústria, é integração de pessoas, não é de entidades, de acadêmicos com engenheiros, como aconteceu no pré-sal. Essa é a integração que interessa, acadêmicos com engenheiros. Então, quando eu, recentemente, no S20, você vê como é um evento que foi produzido pela Academia Brasileira de Ciência,
chamou pessoas do mundo inteiro que estão ligadas ao G20 para levar para o G20 as questões da ciência. Então chamou ali no Hotel Windsor, um evento internacional, que foi até financiado pela FINEP. E o último cara a falar foi um americano da National Science Academy. Ele disse o seguinte, ele começou assim, eu não ouvi a palavra engenharia. Isso o dia inteiro depois. E aí, ele é cientista, líder da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Eu gostaria que a engenharia tivesse sido mais falada aqui. E por quê? E por quê? Se vocês quiserem ver o discurso dele, está na revista Engenharia, engenhariaemrevista.com.br. Tem um artigo sobre isso. Eu trouxe a palavra dele para a nossa... publicamos. Então, ele estranhou os acadêmicos não falassem a palavra engenharia. Eu estranho que o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação não seja Ministério da Ciência, Engenharia e Inovação, ou Inovação e Engenharia, por que não? A Conferência Nacional de Tecnologia e Inovação não tem engenharia em lugar nenhum. E sem engenheiro você não tem desenvolvimento, pessoal. Como se não tem desenvolvimento, também não vai ter engenheiro como está deixando de ter. Então, vocês já ouviram, para encerrar, vocês já ouviram falar do Corneteiro Lopes? Ontem, nós comemoramos a independência. De quem? Alguém se arrisca? Do Brasil, na Bahia. A Bahia, a independência de setembro, foi só em julho, 2 de julho, que a Bahia se transformou em República Brasileira. Porque os portugueses se concentraram lá, o exército português, e disse aqui ninguém entra, a Bahia é monarquista, e assim continuou. E os soldados republicanos, brasileiros, começaram a brigar contra. Aí veio Maria Quitéria, mulheres importantes, né? Joana Angélica, as ruas aqui do Rio, né? São heroínas dessa luta. Mas teve o tal do Corneteiro Lopes. O que ele fez? Esse cara foi o cara mais importante. Estava havendo uma batalha entre os brasileiros e os portugueses. Então, os militares, os coronéis, sei lá, brasileiros disseram, se acovardaram e disseram, vamos retirar. Chegou para o corneteiro e disse, comanda a retirada. Sabe o que o corneteiro fez? Comandar o avançar. Ele tocou a corneta errada, de propósito. E o que aconteceu? O Brasil venceu. Foi ali que criou a independência. Foi um corneteiro. Então, viva o Corneteiro Lopes. Né? Então, pessoal, muito obrigado. Um abraço.